Imagine que você juntou 100 mil reais para empreender, para iniciar um negócio. E você quer um retorno mensal, né, um retorno ali recorrente do seu negócio. E você tem três opções: investir numa franquia, alugar carro para Uber ou então investir em fundos imobiliários. Meu nome é Hugo Marinho, essa daqui é a Academia da Riqueza e nesse vídeo eu vou tratar dessas três possíveis escolhas na vida de uma pessoa que juntou 100 mil reais para fazer investimento. Você chegou e falou o seguinte: eu vou juntar os 100 mil reais e vou iniciar meu empreendimento, iniciar o meu negócio. Sendo que vamos colocar numa situação que você nunca empreendeu, você é uma pessoa CLT que foi juntando dinheiro pouco a pouco, colocando ali no Tesouro Selic para iniciar o seu próprio negócio, ser dono do seu próprio negócio, tá certo? E aí você vai analisar as opções. É melhor eu investir numa franquia, ser um franqueado de algum, né, alguma grande empresa. É melhor eu comprar um carro para eu alugar para Uber, tá certo? Ou então fazer um investimento em fundos imobiliários. Claro, pessoal, tem diversas opções nesse universo, não são essas três, mas eu vou trazer essas três aqui como um balanço, vou mostrar numa tabela, tá certo? Do estudo que eu fiz, quais são os prós e contras, né? E as diferenças de cada uma. Lembrando que não tem certo nem errado. É importante você observar o que encaixa melhor para você. Eu trago esse vídeo aqui para fins didáticos para você obter o conhecimento e tomar suas próprias decisões. Pois bem, aqui é a Academia da Riqueza. Já deixa um like nesse vídeo, compartilhe com os amigos também, porque isso nos ajuda a ver que esse conteúdo está sendo legal. Esse é o meu negócio, né? Negócio educativo. Eu sou formado em matemática, sou professor de matemática, mas eu tenho um negócio de educação financeira. A plataforma toda da Academia da Riqueza podem se juntar. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, porque nós temos toda uma estrutura de mini cursos, de e-books para atender ao conhecimento que você busca. Então vamos lá. Você juntou 100 mil reais para fazer investimento numa franquia, tá certo? Ou então juntou 100 mil reais para fazer investimento para alugar carro para Uber, ou para fazer, né, uma aplicação em fundos imobiliários. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque vocês sabem que eu gosto dessa dinâmica da tela compartilhada, fica melhor para visualização. E já vou debatendo, tá certo, com vocês aqui os prós e contras, observando as situações. Fiz algumas anotações aqui para não deixar passar nada nesse conteúdo magnâmico que eu gosto aqui de trazer para vocês, tá certo? Eu olhar aqui para o lado, eu estou olhando para a minha telinha. 100 mil reais, franquia, carro para Uber ou fundos imobiliários. Vamos começar descendo aqui, tá certo? Ali já está a tabela que eu vou mostrar para vocês depois. A gente vai falar o quê? De uma franquia. Pessoal, as pesquisas que eu fiz aqui, as franquias, tá certo? Se você pegar uma franquia de alimentação rápida, de estética ou de serviços, você já consegue fazer um investimento aí de 80 mil reais, né? 90 mil, 100 mil reais para abrir a sua primeira franquia. E sempre quando você vai olhar num site de uma franqueadora, né? No site, na plataforma ali para você se tornar um franqueado, tem ali o tempo de retorno do seu investimento, né? O que que você precisa fazer, quais as burocracias, né? Toda aquela questão de você ter a sua liberdade, você ter o seu tempo. Mas uma coisa que eu vou trazer aqui na balança também não é apenas o retorno financeiro, porque ver o dinheiro é muito bonito, mas ninguém sabe por trás o que está acontecendo. Na verdade, só quem vive isso sabe por trás do que está acontecendo. Então, eu vou trazer também, né, as burocracias, o que você precisa fazer, uma carga de trabalho ali, né? Não tem a hora definida direitinho como um CLT, mas o quanto você precisa se dedicar para fazer esse negócio virar, para fazer esse negócio rodar, tá certo? Então, olha só, vamos colocar um investimento inicial aí de 80, 100 mil, um retorno líquido nessas franquias menores, tá certo? De 3 a 8 mil mensal, ok? É muito bonito ver isso daqui, né? Um retorno líquido de 3 a 8 mil mensal, tá certo? Você pode pegar por lá em cima 8 mil e tudo mais. Mas tem o seguinte também, é necessário observar que aqui numa franqueadora, tá certo? Você precisa ter uma dedicação muito grande, principalmente no início. O negócio não é abriu, pronto, acabou. Claro que você carrega toda a marca contigo da empresa, mas você precisa se dedicar e dar atenção ali ao seu negócio, porque agora você é o negócio, você é o dono do seu negócio. O tempo de retorno, tá certo? Médio ali tá de 18 a 36 meses, um ano e meio a 3 anos, tá certo? De retorno do capital que você investiu, que você colocou ali. Muitas das vezes você precisa colocar todo esse capital de uma vez, tá certo? Fazendo com que a liquidez seja baixíssima desse empreendimento. Uma carga de trabalho altíssima, tá certo? Principalmente
no início. Você precisa se dedicar, precisa estar presente, porque você que estará gerindo o negócio, você que vai estar rodando a coisa, você que vai estar na rua ali botando as caras e, né, ou seja, atendendo os clientes, fazendo as entregas, né, organizando as entregas para serem feitas. Então tem uma dedicação de trabalho muito grande. Ele vai ter um retorno maior, sim, ao longo do tempo, mas você tem que ter uma dedicação muito mais pesada nisso daí, tá certo? As burocracias, aí a gente entra. Você precisa ter o CNPJ, né, um alvará, contrato com a franqueadora, taxas iniciais, ponto comercial ou home office, né, a depender de qual for a modalidade da franquia que você quer abrir. Isso daqui eu não trago, né, demonizando nada disso, pessoal, mas é importante trazer, porque você entra no site de uma franqueadora, tá lá o quanto que você vai ter de retorno, tem uma pessoa sorrindo com a família fazendo uma viagem lá para as Bahamas. Isso é muito legal. De fato é. Mas agora, tem todo um trabalho por trás. Não é sair num CLT e cair para o empreendimento, porque empreendimento é para todo mundo, cara, não é para todo mundo. É com calma isso daí que vai acontecendo, beleza? Então, é para a gente ter essa noção, essa ideia. Pô, vai abrir uma franquia? Vou fazer um investimento, preciso ver o contrato com a franqueadora, qual a empresa que vai estar comigo, tudo mais, qual que é o retorno líquido esperado. Esse retorno líquido esperado, tá certo? Que você tem que fazer rodar, tem que chamar o pessoal, tem que fazer divulgação, tem que fazer um marketing. Não tem jeito. Não é simplesmente deixar ali, né, a sua de lavanderia, por exemplo, que o pessoal vai ali e por simplesmente não. Tem que fazer ser conhecido, tem que fazer ser visto. Quem não é visto não é lembrado, ok? E o mesmo vale aqui para a franqueadora. Mas se a gente traz para discussão aqui agora, carro para Uber. Vou fazer um aluguel de um carro, não tenho carro, beleza? E vou fazer, né, comprar um automóvel para colocar para alugar, para rodar como Uber. Vamos trazer aqui de Virgínia, tá certo? Então você vai ter o quê? A compra do carro popular. O carro popular, tudo bem, não tá aí os 100 mil exatamente, né? Mas você encontra um Kwid a 74 mil, um Gol novo, né? Quase uns 80 mil. Tá batendo um valorzinho bem interessante. Vamos deixar por essa média. O aluguel médio mensal, quando você põe o seu carro para alugar, tá certo? Que o motorista vai pagar você, tá aí de 2.000 a 2.800 das pesquisas que eu fiz, beleza? Então, ele tá um valor até meio saudável, né? Interessante de você receber mensalmente, claro, a depender das suas contas. E você tem ali os parâmetros também que entram nos intermédios. Você alugar por conta própria ou por uma plataforma de intermediação. Obviamente, se você põe um intermédio, né, um intermediário ali no seu negócio, o seu custo ele diminui um pouquinho, mas você ganha numa segurança, tá certo? A plataforma ela vai ter uma cobrança ali melhor sobre o motorista, vai colocar algumas garantias para você e para o motorista também. Mas se você alugar o carro por conta própria, você corre um risco maior, né? Claro, você tira o custo dessa plataforma que faz o intermédio, mas você corre um risco maior de inadimplência do motorista. Ah, se ele não pagar, o que que você vai fazer? Você vai lá na casa dele cobrar? E aí, como é que fica? Como é que fica a questão se acontecer alguma coisa com o veículo, tá certo? Acontecer alguma coisa com, né, com o seu carro, quem que vai arcar com isso daí? Então tem que ter muito alinhado essa questão de estar no contrato, contratualmente falando também. E daqui a gente tem o seguinte, né? Deixa essa linhazinha preta mesmo. As burocracias, você vai fazer a compra do carro, toda a questão de documentação, né, IPVA, seguro, manutenção quando tiver, o contrato de aluguel, documentação e o controle de uso. Você que vai fazer o controle. Pô, o cara vai pegar o carro segunda-feira de manhã, vai devolver sexta-feira. Final de semana ele vai estar com o carro, ele vai rodar os finais de semana, vai rodar de manhã, vai rodar de tarde, tá certo? A documentação e outra. Eu acho que o que fica mais arriscado é se acontece alguma coisa com o carro. A manutenção. Por quê? Um veículo ele tem, né, ele sofre depreciação, tá bom? Então você precisa estar fazendo uma manutenção periódica no veículo, acompanhamento do processo, né? Tem que lidar ali com o motorista que vai estar à frente do seu veículo, né? Que vai estar utilizando, né? Fazendo a renda através deste veículo, perfeito? Agora, se a gente olha para um outro ponto aqui, nos fundos imobiliários, ok? Eu peguei os fundos imobiliários aqui, né, com um dividend yield de 12% ao ano, é o retorno dos proventos deles, tá certo? Dos aluguéis dos fundos imobiliários, dos dividendos. A taxa de juros hoje, no momento da gravação desse vídeo, né, tá 14,25%, mas eu peguei ali numa média de 12% ao ano, que é uma média bem alta, bem bacana, tá certo? O rendimento bruto anual desses fundos imobiliários, tá certo? Vai ser de 12 mil reais, né? Lhe dando ali um rendimento mensal de R$ 1.000 por mês, beleza? Os rendimentos já são isentos
de imposto de renda. Então, o que você recebe na sua conta é seu, é o que está ali na sua conta. E você tem também uma possível valorização da cota, que está da conta, mas da cota no médio, longo prazo, mas obviamente não é garantido. É importante lembrar que isso aqui é uma renda variável, ele pode subir ou pode descer o valor da cota. Mas não significa que você vai deixar de receber o seu provento, tá certo? Uma coisa que eu falo muito na Academia da Riqueza é você ter a expectativa devidamente alinhada pelo seu investimento. Então, você vai fazer um investimento em fundos imobiliários com o objetivo de receber renda mensal? Ótimo, é isso daí. Você vai fazer um investimento em cripto esperando receber renda mensal? Está totalmente errado a sua expectativa, beleza? E as burocracias? Aqui que entra uma parte bem diferenciada, porque quando você faz um investimento, cara, você não tem burocracia quase nenhuma. É ter conta numa corretora e um mínimo conhecimento de fundos imobiliários. Já fazendo o merchan aqui no meu negócio, nós temos um mini curso, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Mini curso Renda com Fundos Imobiliários, onde você aprende tudo sobre fundos imobiliários e como montar uma carteira de investimento em fundos imobiliários. Essa é o que a Academia da Riqueza proporciona a você esse conhecimento. Pode entrar na nossa comunidade também. Já deixa um like nesse vídeo porque está ficando muito bacana, ok? Você precisa de um acompanhamento periódico da carteira e ele tem uma alta liquidez, mas pode depender de mercado porque ele varia, tá certo? Ele tem uma oscilação de mercado, mas você consegue vender muito mais rapidamente, ter acesso ao seu dinheiro muito mais rapidamente do que, por exemplo, uma franquia ou você, quando você precisar de vender um veículo, por exemplo, tá certo? Então você já começa a ver umas diferenças aqui, que não tem a burocracia de CNPJ, contrato, né, lidar com pessoas, os fundos imobiliários, o investimento dessa maneira, você apenas abre conta numa corretora e faz um investimento em fundo imobiliário. Fazendo investimento em fundo imobiliário, você se torna dono de uma parte do fundo e tem direito a recebimento dos aluguéis, dos proventos, né, proporcionais ao quanto que você investiu. E também, quando você vai investindo mês a mês ali, você vai aumentando o seu volume financeiro nos fundos imobiliários e também aumentando seu aluguel recebido, tá certo? É uma diferença que eu vejo muito interessante aí, vantajosa, em relação a uma franqueadora, em relação a aluguel para carro de Uber. Se você aluga ali um Uber, por exemplo, você não consegue, ok? Você recebeu R$ 2.000, pô, vou botar mais R$ 2.000 no meu negócio, reinvestir no meu negócio, e aí eu vou ganhar um pouco mais. Você não consegue fazer isso, você não consegue comprar só uma roda de um carro. Você vai ter que juntar todo o montante e depois fazer esse investimento novamente, comprando mais um carro, né? Aumentando sua frota de veículos. Mesmo acontece com a franqueadora. Você tem que juntar um montante para fazer todo esse investimento inicial. Mas agora, Hugo, qual que eu escolheria e qual, né, eu vou trazer aqui uma tabela comparativa para vocês, para a gente ver, beleza, e agora, né, como é que fica é, esses pontos, tá legal? A tabela de comparação, fiz até aqui no Excel, pessoal, bem, né, simples, para vocês verem que, cara, eu quero que seja um balizador para vocês. Não estou fazendo propaganda de nenhuma franquia aqui, de nenhum carro, tá certo? De nenhum fundo imobiliário, mas é para ter essa ideia. Numa franquia, tá bom, pessoal? Você vai ter aqui, né, 3 a 8K por mês, um risco muito mais alto, tá certo? Um risco muito mais alto. Você que precisa tocar todo negócio, todo empreendimento, você vai ter o suporte da franqueadora, sim, mas você, como franqueado, vai ter que tocar todo o empreendimento, buscar fazer um marketing, fazer o seu negócio ali ser conhecido na sua região. Um tempo de retorno de 18 a 36 meses, tá legal, né? Um esforço pessoal altíssimo, uma burocracia alta também e uma liquidez baixíssima. Liquidez, cara, se você precisar de um dinheiro, é uma situação que eu vou criar aqui para você de pensar o seguinte, pô, vou precisar de R$ 50.000. Aonde que eu tiro? Pô, você vai vender sua franqueadora? Acabou de abrir? Você vai, né, pedir, quebrar o contrato lá com o motorista do Uber para você, né, vender o carro? Ou nos fundos imobiliários você consegue vender uma parte desse imóvel, tá certo? Uma parte das cotas que você tem nos fundos imobiliários. Então, se a gente faz um comparativo aqui, né, na vertical, a franquia ela vai dar um valor maior do que comparado ao carro e do que comparado aos fundos imobiliários. Porém, o risco da franqueadora é muito mais alto, o risco do aluguel do carro ele é médio, aqui você se torna um mini investidor, tá certo? Você está no negócio ali, mas não é quem está rodando diretamente no negócio. Contratualmente, você vai receber ali os seus 2.000 mensal, né, do aluguel que você tem do veículo. Os fundos imobiliários, risco baixíssimo, você vai estar da sua casa. Você consegue ainda trabalhar, ter o seu trabalho CLT e os fundos imobiliários
sendo uma renda equivalente ali. Numa franqueadora, muito provavelmente você teria que sair do seu CLT para tocar o seu empreendimento, porque precisa de uma dedicação muito maior. Então você tira uma renda e põe outra, tá certo? Nos fundos imobiliários você acrescenta as duas rendas. O tempo de retorno nos fundos imobiliários, cara, você investe num mês, no outro mês você já está recebendo o seu aluguel na sua conta isento de imposto de renda. O aluguel de carro demora aí uns 2 a 4 meses, né, até você encontrar a pessoa e tudo mais, ela de fato começar a rodar e fazer, né, o dinheiro girar. E o tempo da franqueadora ela demora um tempo maior porque é um negócio um pouco maior, mais arriscado, mas que ele tem um potencial de retorno maior ao longo do tempo. Burocracia da franqueadora, já falei, ela mais alta. Uma média burocracia, coloquei assim, no aluguel de carro para Uber. E, pessoal, para... eita, nossa. Para fundos imobiliários, a burocracia é baixíssima, tá bom? Ninguém vai perguntar quem que você é, de onde você veio, qual que é o seu dinheiro, qual garantia que você tem, tá certo? Qual é o seu histórico familiar, nada. É você chegar ali, fazer o investimento, acompanhar a Academia da Riqueza, aprender a investir e colocar lá. A liquidez baixíssima, você tentar vender sua franqueadora, que vai ser muito complicado. Aqui também, né, a liquidez do aluguel de carro para você fazer a venda do carro, caso você precise do dinheiro, ela é mais baixa. E nos fundos imobiliários, uma liquidez média alta, a depender também do cenário de mercado. Se as cotas estiverem um pouco mais baixas, você corre um risco ali, né, de mercado. Mas você entra no seu aplicativo e faz a venda das cotas dos seus fundos. É simples, é rápido. Ficou bem tendencioso aqui a fala, mas eu vou falar o seguinte. Eu tenho uma queda por uma franqueadora, tá certo? Abrir uma franquia, fazer parte de um negócio. Por quê? Pensa no seguinte, pessoal. Quando você abre uma franqueadora, abre um negócio, né? Você vai trabalhar ali com aluguel de carro, Uber e tudo mais. Você mexe com gente, você mexe com processos, você sai de casa, você conversa com pessoas, você troca uma ideia, você vê gente. Isso é muito bom para a nossa saúde mental também. Nos fundos imobiliários, cara, a estratégia ali você faz um investimento e deixa o dinheiro trabalhando ali para você tranquilamente. Claro, você vai tocar um outro trabalho seu, um outro projeto seu que vai te fazer retornar dinheiro financeiro também. Mas agora, em questão de sair de casa, fundos imobiliários não te proporcionam isso daí. E muitas pessoas gostam, pô, eu gosto de lidar com a pessoa, eu gosto de ver como é que tá a economia, como é que tá o processo, como é que tá o comércio, como é que tá girando, pô, um ponto legal ali, pô, aquele comércio ali. Você vê o seu empreendimento, você vê o veículo que você está alugando, você lida com a pessoa, pergunta se está tudo bem. Então, tem esses prós e contras, não existe certo e errado. Existe o que vai encaixar melhor para você no momento. Eu tenho meu trabalho, tenho minha academia da riqueza, cara, eu colocaria num investimento de fundos imobiliários, esperaria um tempo maior, fazer o reinvestimento desses dividendos dos fundos imobiliários para agregar no meu valor um montante maior, depois fazer o investimento numa franqueadora, num outro empreendimento. Ficou bom esse vídeo? Muito legal. Compartilhe com os amigos, deixa um like, né? Tem dois videozinhos aparecendo aqui muito bons para vocês. Espero que vocês façam um ótimo proveito, aprendam a investir. Vem para a Academia da Riqueza, vamos, né, vamos aprender aqui. Eu te ensino pra caramba como fazer os investimentos, porque é muito importante para a sua vida, para a nossa vida também. Um beijo, um abraço para vocês.